Então, pessoal, tudo certo? Olha só, estamos acompanhando as informações do que vem acontecendo e a gente já falou sobre as semifinais. O Grêmio vai pegar o Ipiranga, volta a Erechim, o Inter vai pegar o Caxias. O Grêmio, alguém tem dúvida quanto ao time do Grêmio? Eu não tenho. O time do Grêmio está escalado. Né? O time do Grêmio, a não ser que alguém tenha problema de lesão. O time do Grêmio está escalado. Agora, e o Internacional? O Inter se atrapalhou no Campeonato Gaúcho. O Inter se arrastou, olha a diferença do Grêmio para o Inter. E o Grêmio está subindo, botou 11 jogadores novos. No time titular tem 8 novos. Então o Grêmio deveria ter tido mais dificuldades que o Inter. Não aconteceu. O vice-campeão brasileiro patinou bastante. Já não vai ter a final no seu estádio. Se chegar na final, né, vai ter que passar pelo Caxias. Mas o que se vê agora é que o Mano começa a ter indefinições com relação ao seu time. Especialmente depois da má atuação no Grenal e da chegada de Luiz Adriano. É sobre essas mudanças e a possibilidade do goleador do Campeonato Gaúcho ir para o banco de reservas. É sobre isso que eu quero falar contigo a partir de agora, mas antes de te convidar para te inscrever no canal, vai dando um like aí, também que nos ajuda bastante, e ativa as notificações. O goleador vai para o banco? É sobre isso que a gente fala agora. Olha só, tem coisas que para mim são muito claras, né, no futebol. Um defensor, um zagueiro, a primeira virtude dele tem que ser defensiva. Ele tem que ser um cara que antecipe bem, que saiba fazer desarme sem toda hora fazer falta, bom na bola aérea, né? Já falei na antecipação, né? Na recuperação, na velocidade, enfim, aqueles componentes, né, que compõem um zagueiro de futebol. Ok. Se ele tiver um bom passe, puxa vida, melhor ainda. Se ele tiver um bom passe, porra, o cara sabe sair jogando. Bom, daí tu tem dois que defendem bem e o outro ainda tem um bom fundamento de passe, tá ok. A mesma coisa serve para os demais jogadores. É a mesma coisa, né? Eu estou buscando aqui alguns números para trazer para vocês, porque é o que eu acho mais importante nesse momento com relação a essa disputa que acontece agora no Internacional. O Pedro Henrique está sendo cogitado ir para o banco de reservas. O Pedro Henrique é o artilheiro do campeonato com 8 gols. O Wanderson tem um gol no campeonato. Ah, mas o Wanderson tem assistências, tá bem? Assistência é um fator importante também para um atacante. Mas o primeiro fundamento que faz a diferença para um atacante é o gol. Né? Um atacante que não só ele faça o gol, mas jogue dentro para o gol. Né? Joga em direção ao gol. Que a primeira opção dele seja sempre para fazer gol. E o Pedro Henrique dá alternativas também, né? de passe, de assistência. Tinha fugido da palavra assistência. Então, essa dúvida eu acho meio incabível agora. Se é para manter o Wanderson, né, então não entra o Luiz Adriano. Vamos olhar lá na frente. Né? A não ser que ele entre em outra vaga, a do Maurício. Então vamos lá, as possibilidades. A que está se colocando, linha de 3, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. Para mim é um grande erro. O Pedro Henrique é o artilheiro do campeonato. Ele saiu porque estava suspenso com o terceiro amarelo, ele não saiu por insuficiência técnica. Ele tem que retornar ao time. Se o Mano quer botar o Luiz Adriano, então ele vai ter que definir. Ou ele vai botar no lugar do Wanderson o Pedro Henrique, aberto pelo lado esquerdo, ou ele vai fazer, tirando o Maurício, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Essas duas questões, são 3 possibilidades, na verdade, né? Ou sai Maurício, ou sai Wanderson, né? Ou não entra o Luiz Adriano, não entra e continua o Maurício, o Wanderson e o Pedro Henrique. Eu acho que tirar o Pedro Henrique é o grande erro. Cogitar a saída do Pedro Henrique nesse momento é um grande erro. Não se tira o goleador do campeonato. Não, o cara está numa fase boa. O cara está numa fase, né, espetacular. Ah, mas não foi bem no Grenal. Acho que até saiu antes. O Inter todo foi mal no Grenal. Jogou de uma forma equivocada o Internacional. Prejudicou também a movimentação do Pedro Henrique, mas está bem. Ele não estava bem, mas eu não tiraria. O cara que tem estrela, daqui a pouco ia lá e fazer um gol. Coisa que os outros não estão, né? Tu tem a técnica do Alan Patrick, mas essa virtude da garra, da dedicação, do empenho, né? Dessa resignação que tem o Pedro Henrique, isso é fundamental no time de futebol. Ele não aceita perder, ele quer jogar, né? E ele tem essa coisa de quer jogar em direção ao gol. Gente, a gente tem que levar em conta a fase do jogador. Quando o cara tá bem, tá bem.
E o Pedro Henrique vem num momento melhor do que os demais. Então não é ele que deve sair do time do Internacional. O que eu faria, tá? Eu botaria Pedro Henrique com o Luiz Adriano e deixaria o Wanderson no banco. É o que eu faria. Ah, mas e o Maurício, Nando? Sim, o Maurício está jogando menos e joga menos do que o Wanderson. O Wanderson é mais jogador. Mas o Inter treinou pouco com 3 atacantes. E às vezes que jogou assim, não jogou bem. Não sei se seria agora a hora, numa semifinal, de testar isso. Tá? Acho que o Mano não vai fazer isso. Então, nessa, vamos botar o Luiz Adriano? Eu acho que tem que botar. Acho que tem que botar. Mas eu não tiraria o Pedro Henrique. Pelo menos agora nas semifinais. Observa. E aí vê o que acontece. O goleador no banco não tem cabimento. Tá bem? Se curtiu, não te esquece, né? Dá um like aí, ativa as notificações e te inscreve no canal, compartilha, nos ajuda aí, né? Esse canal também tá no Apoia-se, que é um site aí de financiamento coletivo, o link tá aí embaixo, nos ajuda bastante, né? Sentar também ele no Apoia-se. Valeu, grande abraço, até mais.